Olá, meus amigos, muito bom dia. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Amém? Obrigado pela sua presença. Que Deus abençoe a sua vida. Amém? Convido você para termos uma palavrinha de oração, para meditarmos aqui no contexto do estudo de hoje, que é a sequência de um estudo passado. Hoje vamos continuar falando sobre os 144 mil. Amém? Muito bem, queridos, vamos avante. Oremos então ao Senhor. Pai nosso que está nos céus, obrigado, Senhor Deus, pela sua misericórdia, pelo seu divino amor, pelo seu poder. Estamos aqui mais uma vez, ó querido Deus, para estudarmos a tua palavra. Abençoa-nos, também abençoa os nossos amigos que estão conosco, e aqueles que verão esse vídeo posteriormente. Que a tua bênção, a tua paz possa estar sobre os seus lares e suas famílias, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, amados. Vimos aqui no estudo de ontem sobre os 144 mil e hoje nós vamos aprender como distingui-los de acordo com a sua palavra, ok? Muito bem. De acordo com a palavra do Senhor, então nós vamos procurar compreender as características. Como distinguir então os 144 mil? Vimos que os 144 mil é um número simbólico, tá? Não é literal, é simbólico e faz uma alusão aos remanescentes que estarão vivos no dia da volta de Jesus, que estarão observando os mandamentos de Deus e tendo a fé em Jesus e praticando os ensinamentos do Senhor, trazendo uma importante mensagem para reavivamento e despertamento, uma vez que o fim se aproxima e a volta de Jesus está muito perto. Ok? Então nós vimos no estudo passado que esse número ele é simbólico. 144 mil é um número simbólico. Então nós precisamos saber quem são, de fato, esses que farão parte dos 144 mil. Essa pergunta tem despertado a curiosidade tanto de leigos como de teólogos, né? Muitos querem saber, procurando respostas, mas a Bíblia ela dá resposta para tudo. João, o apóstolo revelador do Apocalipse, apresenta esse grupo nos capítulos 7 e 14 do livro de Apocalipse. Os 144 mil, eles são selados. No capítulo 14, João vê hoje sobre o Monte Sião como leais seguidores de Cristo. E eles ostentam características e aparecem em contraste com aqueles que receberão a marca ou o sinal da besta. Apocalipse 13, versos 16 e 17 fala da marca ou sinal da besta. Justo antes da consumação de todas as coisas, os seres humanos estarão divididos, em dois grandes grupos. Cada um deles fará o seu sinal, terá o seu sinal identificador e decidir qual destes grupos vamos pertencer. Temos que decidir, né? Esse é um assunto de vida ou morte. E devemos resolver isso hoje, aqui e agora. Desse modo, cada ser humano decidirá o seu destino, a salvação eterna ou a perdição eterna, né? Muito bem. A quem vamos, então, manifestar nossa lealdade? É uma pergunta que devemos fazer a nós mesmos, né? Que nome teremos, né? Que sinal ou selo vamos possuir? O selo de Deus ou o sinal ou marca da besta? Que caminho vamos seguir? São perguntas que precisamos fazer e procurar respostas. E gostaria de dizer que a Bíblia tem a resposta. Amados, várias características importantes identificam os 144 mil que aparecem em Apocalipse capítulo 7 e 14. Em primeiro lugar, tem o nome do Cordeiro e o do seu Pai escritos na sua fronte, na sua testa, né?
marcados na sua consciência, Apocalipse 14, versículo 1, em que se fundamenta a importância deste nome. De acordo com a Bíblia, a íntima relação entre uma pessoa e o seu nome. Antigamente, o nome representava a natureza e a personalidade de quem os possuía. Visto que os 144 mil levam o nome do Cordeiro e de seu pai, devem, sem dúvida, participar da natureza e personalidade de ambos, do pai e do filho. São a imagem de Deus, segundo Gênesis capítulo 1, verso 26. Nos mais amplos sentidos da palavra. Ao se considerar o novo nome, está implícito o fato de que quem os ostenta é propriedade de quem os confere. Portanto, além disso, implica também a adoção na família de Deus. Toda pessoa que recebe esses nomes entra numa nova existência e experimenta, por assim dizer, uma mudança de proprietário. E vive sob a autoridade e proteção do pai amante e de seu filho, Jesus Cristo. Você pode conferir essas coisas em Deuteronômio 28:10, Isaías capítulo 43, verso 7, Isaías 63:19, Isaías 65, verso 1, Daniel capítulo 9 e também o verso 18 e 19. Essas são vantagens de uma adoção da parte de Deus para conosco. Importante, amigo, que você anote todas essas passagens para com calma você fazer o trabalho de um bereano, ver se as coisas realmente são assim conforme estão sendo ditas aqui nesse vídeo. O novo nome é escrito na fronte, Apocalipse 14, verso 1. Os neurologistas nos dizem que a parte anterior do cérebro, que se acha mais próximo da testa, encerra os centros do pensamento abstrato, da faculdade de raciocinar, da dedução e da lógica. Imagina-se que essa passagem menciona a testa, porque é a parte do organismo em que se encontra o setor do cérebro, onde ocorrem os processos chaves relativos ao pensamento e à razão. Ok? Se esta ideia for correta, é razoável pensar que os que levam este nome têm a verdade tão enraizada em seus pensamentos que não há teoria ou suposição, dificuldade ou perseguição, nada debaixo do céu que os pudesse apartar de sua fé e lealdade àqueles que os resgatou com o seu próprio sangue. Permanecerão firmes durante a angústia de Jacó. Daniel capítulo 12, verso 1 a 3. Sairão incólumes, no grande dia da ira de Deus. Apocalipse 6, verso 17. Estarão sob a proteção daquele que é o Alfa e o Ômega. Capítulo 22, verso 13. Também os 144 mil são os redimidos dentre os moradores da terra. Outras das características dos 144 mil é o fato de que são redimidos. Apocalipse 14, verso 3. A palavra traduzida por redimidos é em português e em grego é agorazo. Também poderia ser traduzida por resgatados, adquiridos. Esses vocábulos foram bem escolhidos porque, em realidade, o Cordeiro pagou com seu próprio sangue o preço do resgate do pecado e da escravidão. Todavia, com a ideia de aquisição surge também o pensamento de separação do mundo. Por um lado, a aquisição dos redimidos é um ato de Deus realizado por meio de Jesus Cristo, no qual o homem não tem parte alguma, nem mérito a invocar. Por outro lado, é um ato de separação dentre os outros seres da terra, verso 3, e dentre os homens, verso 4. 1 Coríntios 6, 20, capítulo 7, verso 23, 2 Pedro, capítulo 2, verso 1, também Apocalipse, capítulo 5, verso 9, capítulo 3, verso 18, capítulo 13, verso 17 e capítulo 18, verso 11, falam sobre esta separação, esse processo de separação do povo de Deus. Em contraste com a multidão assinalada com o nome ou o número da besta, Apocalipse 13, 17,
Os 144 mil recebem o selo de Deus na sua fronte. A pergunta que surge ao se chegar a este ponto é que se cada pessoa que se inteira desses assuntos pode afirmar que foi adquirida por Deus mediante o sangue do Cordeiro. Essa é a pergunta. Portanto, cremos que o número ou o mero conhecimento não basta. Somente os que cumprem as provisões de Deus, que conduzem à salvação e seu reino, isto é, o remanescente, esses poderão gozar a salvação. Esse remanescente participará da glória eterna por ocasião da consumação de todas as coisas, meus amigos. Isso é uma coisa importante, um assunto de extrema necessidade. As enigmáticas palavras que aparecem em Apocalipse 14:4, onde se diz que esses resgatados não se contaminaram com mulheres, pois são virgens, têm sido aplicadas de diferentes maneiras, devido à natureza simbólica do Apocalipse. Pareceria prudente chegar à conclusão de que o fato de não se contaminarem com mulheres se refere à decisão de não participarem de práticas idólatras, né? Que em profecia equivale a adultério e fornicação espiritual. Apocalipse 2, 14 e 15. Verso 20 também ao 25. Capítulo 17, verso 1 ao 7. Ezequiel, capítulo 16, verso 1 ao 58. E o capítulo 23, verso 1 ao 49. Portanto, amigos, os 144 mil não tiveram relações ilícitas com a grande meretriz, a mãe das abominações da terra. Apocalipse 17, 1. A grande Babilônia, a mãe das prostitutas. Verso 5. Nem com suas filhas, prostitutas também. Não há relação alguma entre o remanescente e os crentes nas religiões falsas, simbolizadas pela mãe e pelas filhas desta profecia, né, de Apocalipse capítulo 17. Portanto, afirma-se que os 144 mil são virgens. A palavra grega da qual provém este termo não dá a ideia de que se trata só de mulheres. O vocábulo pode aplicar-se a ambos os sexos em grego, como também em português. São chamados virgens porque levam o sinal de pureza. São castos e têm mantido permanentemente incontaminados. Conservam sua fé pura. O fato de que não aceitaram nenhum tipo de relação ilícita com outros organismos religiosos é um fato de que têm alcançado êxito em manter-se fiéis em seus pactos com Deus. Só aceitam uma relação, a verdadeira relação de amor e fé com o Pai e com o Cordeiro Jesus Cristo, que os resgataram da escravidão do mundo e do pecado, adotando-os como filhos e filhas de Deus. A observação de que em suas bocas não se achou engano, Apocalipse 14, verso 5, sugere que seu caráter foi examinado. O poder transformador do Cordeiro modificou profundamente estes seres pecaminosos, desonestos e sujeitos a erro, que não se acha neles a atitude enganosa, nem nada que tenha que ver com a desonestidade e a mentira. Portanto, amigos, 144 mil são sem manchas diante de Deus. A razão por que não se encontra engano nesta última geração de fiéis reside em seu caráter imaculado. Eles estão sem mácula. Apocalipse 14, verso 5. A palavra grega da qual foi traduzido sem mancha é amomos. Também se pode traduzir por sem falta, sem nódoa e sem falha. Dá a ideia de algo imaculado, tanto no sentido moral quanto religioso. Portanto, amigos, era propósito de Deus que os membros da igreja cristã primitiva alcançassem esse nível, para que fôssemos santos, sem mácula diante de Deus. Efésios capítulo 1, verso 4 e Efésios 5, verso 22. Os filipenses deveriam ser também irrepreensíveis e sinceros. Filipenses capítulo 2, verso 15. Afirma-se que Cristo queria apresentar ante o Pai os colossenses, santos e sem mácula, irrepreensíveis. Colossenses capítulo 1, verso 22.
Os que esperam novos céus e nova terra deveriam ser sem mácula e irrepreensíveis, segundo Pedro, capítulo 3, verso 14. Noé, que viveu conforme todo o que Deus lhe ordenou, Gênesis 6:22, foi declarado irrepreensível e aparece junto com sua família fiel como os únicos sobreviventes da destruição universal ocasionada pelo dilúvio. Noé e sua família constituíam o remanescente que sobreviveu por ocasião da primeira destruição do mundo, e por isso mesmo podem ser considerados como um símbolo do remanescente, isto é, dos 144 mil que sobreviverão à segunda destruição, que ocorrerá por ocasião da segunda vinda de Jesus Cristo. A Nova Jerusalém Celestial cantarão, eles, os 144 mil, cantarão um cântico novo diante do trono. Apocalipse 14, verso 3. Este cântico novo, que só eles podem aprender, é o resultado do fato de singular de fazerem parte do último grupo de fiéis que passará pela terrível tribulação que constituirá o tempo de angústia de Jacó, para ser testemunhas do regresso do seu amado e esperado Senhor. Portanto, quem são os 144 mil a que se refere o Apocalipse? Então, meus amigos, os 144 mil são seres humanos que constituem o último remanescente fiel. Eles são identificados da seguinte forma. Veja, primeiro, por terem o nome do Cordeiro, ou seja, o nome de Jesus Cristo e de seu Pai escrito na sua fronte. Ou seja, em sua memória, em sua consciência, em sua razão, ok? Apocalipse 14, verso 1. Por terem sido resgatados dentre os habitantes da terra. Sabemos que nem todos vão aceitar a mensagem de salvação e nem todos vão querer entrar no processo de santificação. Portanto, os 144 mil serão resgatados dentre os moradores da terra, do meio daqueles que não querem, entrar no plano da salvação, ok? Terceiro ponto, por se haverem mantido incontaminados de relações ilícitas com outras organizações religiosas, por exemplo, organizações que pregam que a lei de Deus foi abolida, que o sábado não vale mais, que a lei de Deus não está mais em vigor, tá? Os que fazem parte dos 144 mil, eles guardam os 10 mandamentos da lei de Deus e eles têm o testemunho de Jesus, que é o verdadeiro dom profético. Quarto ponto, porque possuem um sinal de pureza, santidade, verso 4. Também o quinto ponto, por levarem o sinal da verdade, a veracidade, verso 5. Por levarem o sinal de pureza, tanto moral como religiosa, verso 5. E, por último, sétimo ponto, por seguirem o Cordeiro por onde quer que vá. Meus amados, o mundo pode estar ruim como tiver, profano como tiver, pecaminoso como tiver. Aqueles que fazem parte dos 144 mil, eles não negociam princípios e eles seguirão o Cordeiro por onde quer que vá, ok? Portanto, a pergunta, quem são esses 144 mil? Ora, refere-se a nós. Não basta, querido, conhecermos os sinais de identificação dos 144 mil. Muito mais importante que isso é saber se ostentamos ou não estes sinais. Se esses sinais estão presentes em nossa vida. Isso é o que importa. Vivemos uma íntima comunhão com nosso Senhor, dia após dia, de tal sorte que nossa condição moral e religiosa reflita o Deus Altíssimo? É uma pergunta que precisamos fazer a nós mesmos todos os dias, todas as manhãs, para que nós possamos ter um dia de reflexão, um dia de comunhão com Deus. Se assim não for, amados, a mensagem dos 144 mil nos convida a obter essa consagração para que possamos experimentar, então, o começo da vida eterna, mesmo aqui na Terra, de maneira que possamos passar, então, da morte para a vida. 1 João 3,14, 2 João 5,24, Efésios capítulo 2, verso 1. Que possamos contar-nos, amados, contar-nos entre
aqueles que farão parte dos 144 mil. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Espírito Santo o impressione cada dia a viver uma vida santificada, para que quando vier o período da angústia de Jacó, as perseguições, você esteja preparado para não negar o Senhor teu Deus em hipótese alguma, ok? Artigos como este você pode encontrar em www.setimodia.wordpress.com/, como se distingue os 144 mil. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Amém, amém. Forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.